Olá pessoal do canal Master Invest, Deus Oliveira falando. Dando continuidade ao assunto, né, na aula anterior nós vimos as informações básicas de um gráfico, né, de trading. E aqui nós vamos nos deter principalmente, né, de forma mais aprofundada nos candles, né, o que vem ser essas barras, né, que formam a oscilação do preço de um determinado ativo. Tá bom? Vamos lá. Assim como o gráfico ele apresenta, né, algumas informações básicas, o candle em si também apresenta as informações básicas, né, que justamente bate com suas funções. Quais são as 4 funções do candle? Né? A primeira função, né, é mostrar ali dentro daquele time frame, ou seja, você lembra de time frame? O conceito de time frame é o tempo em que a barra é formada, tá certo? Geralmente pode ser 1 minuto, né? 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, pode ser um dia, né? 24 horas ou um dia, enfim, vários, né? Um mês, um ano, tá? Então pode ser vários os time frames. Então vamos lá. Então a primeira função do candle é mostrar o preço de abertura, tá? Naquele momento, qual foi em que preço esse candle abriu, por exemplo, né? Em que preço o ativo está sendo negociado naquele momento. A segunda informação é o preço de fechamento. Qual é o preço que ele fecha, né? Depois que decorreu, por exemplo. Digamos que a gente está considerando um gráfico de 1 minuto, certo? O time frame de 1 minuto. Então, na verdade, quando começou esse 1 minuto, qual foi o preço de abertura? Aí, quando terminou esse 1 minuto, qual foi o preço de fechamento? Além desses, nós temos também, e pode acontecer, o preço mínimo que acontece, tá bom? Nesse 1 minuto, e o preço máximo. Vocês vão entender melhor quando eu estiver mostrando a imagem. Então, são 4 informações principais, tá certo? Que o candle pode apresentar: preço de abertura, preço de fechamento, preço mínimo e preço máximo. Para ficar mais fácil, né, de visualizar, é isso aqui que acontece. O candle, por exemplo, digamos que o ativo foi valorizado, tá certo? Aqui, digamos que é 1 minuto, tá? O time frame é 1 minuto. Então, digamos que vamos analisar primeiramente esse, o verde. E sim, com relação à cor também, né? Geralmente vocês vão ver, né, gráficos verdes e vermelhos, né, com barras verdes e barras vermelhas. Geralmente um gráfico mais, digamos assim, padrão é esse, mas pode ter de outras cores, né? O importante é só a questão de conceito mesmo. Então vamos lá. Digamos que vamos lá. Digamos que o preço começou aqui, tá certo? Eu vou explicar uma coisa, mas eu vou deixar para explicar mais para frente, é melhor. Preço de abertura, né, começou aqui. Digamos que aqui é 5 reais, tá bom? Aqui é 5 reais, um preço de uma determinada ação, O preço abriu a 5 reais aqui, nesse time frame de 1 minuto. Aí ele valorizou. Na verdade, ele veio até aqui, ó. Ele ainda caiu um pouco. Digamos que veio até 3, tá? Digamos que veio até 3. Caiu um pouco, mas logo voltou, ó. Logo voltou. Foi lá em cima ainda, pegou aqui esse preço, digamos que seja, sei lá, 11 reais, tá bom? E aí, mas voltou. Isso tudo durante 1 minuto, tá bom? E aí ele fechou em 8, digamos, né? Fechou em 8 reais. Então, o candle nos diz, de forma bem objetiva, essas 4 informações. Se é de valorização, o preço de abertura é aqui embaixo, tá certo? Aí vamos lá. O preço abriu aqui o preço, né? A 5 reais. O preço desceu aqui ainda, né? Pegou um preço mínimo de 3 nesse candle, mas aí ele voltou a valorizar. Foi lá aqui, ó, nos 11 reais e voltou nos 8 reais, fechando, né, sua barra. Durante 1 minuto aconteceu isso, tá certo? Já no gráfico, o candle, na verdade, de desvalorização é o contrário, né? Preço máximo e preço mínimo é o mesmo, mas com relação ao preço de abertura e de fechamento é diferente. Porque o preço de abertura, como é desvalorização, então o preço de abertura começa aqui de cima, tá certo? Então digamos assim, ó, o preço aqui começou o mesmo exemplo. Começou a 8 reais, tá certo? Começou a 8 reais. Ele ainda foi aqui em cima, buscou um preço aqui máximo, no caso foi o preço máximo, a 11 reais, né? Só que aí ele desvalorizou, ó, desvalorizou, veio aqui no mínimo ainda, pegou um mínimozinho aqui, foi 3 reais, mas logo voltou um pouco acima, aos 5 reais. Então também esse candle fechou aos 5 reais, tá certo? Também apresenta essas 4 informações básicas: preço de abertura, preço máximo, preço de fechamento e preço mínimo, tá certo? É basicamente isso que o candle tem a apresentar. Agora, de uma forma mais prática ainda, né? Novamente aqui no gráfico de mini índice, no time frame de 1 minuto, veja bem, vamos usar esse candle aqui que está mais expressivo. Vocês podem ver aqui, ó, a data, ó,
15 de julho, tá certo? E o tempo aqui, cada minutinho, né? Aí vamos lá. Vocês percebem que, por exemplo, no candle de baixa, né? O vermelho. Ó, o preço de abertura dele foi aqui, ó. No caso, a cotação, né? Mais ou menos ali nos 97.740, né? Vamos colocar aqui 97.740, apenas efeitos de exemplo, tá bom? Ele ainda veio aqui, ó, nesse preço máximo dele, tá certo? Nesse preço máximo, pegando aí os 97.780 ou 775, né? 97.775, mas logo ele desvalorizou, ó. Foi lá para baixo novamente, pegando aqui sei lá, 97.560, tá? 560. Então vocês percebem, né? Tá aqui a informação. Aqui é o preço de abertura, né? Por exemplo, o preço máximo. E aqui, como não tem sombra, isso aqui é o que eu ia explicar para vocês. Ó. Esse filete é chamado de sombra, ou também chamado de pavio. Aí fica a questão de vocês, tá? Vocês que escolhem o que chamar. Geralmente as pessoas chamam de sombra ou pavio, tá certo? Eu geralmente chamo de pavio mesmo, ou sombra, ou barrinha, tanto faz. Então, quando o pavio, né, quando na verdade não tem pavio aqui no candle de baixa, por exemplo, aqui quer dizer que o preço mínimo é igual ao preço de fechamento, tá certo? A mesma coisa em um gráfico de alta, por exemplo. Aqui, digamos que é um gráfico de alta, é verde, tá bom aqui? Vou até colocar um Vzinho, para não confundir. Então, se aqui não tem, vamos colocar a cor para ficar melhor, né? Pegar aqui a cor da tinta. Pronto. Vamos lá. Aqui um de alta, né? Pronto. Ele valorizou, aqui é o preço mínimo dele, o preço de abertura. Como vocês não percebem que aqui não tem um pavio, então quer dizer que o preço de fechamento aqui é igual ao preço máximo, tá certo? O preço de fechamento é igual ao preço máximo, que é o que acontece aqui, tá beleza? Então, gente, basicamente é isso, tá? Basicamente é isso que acontece quando a gente interpreta um candlestick. Né? Tem um candle, né, aqui o verde, por exemplo, e o vermelho, né? Um apresenta valorização, outro apresenta desvalorização. Tá certo? E aí, cada candle desse, como eu falei, está no time frame de 1 minuto, então cada um dele é 1 minuto, tá certo? Demorou 1 minuto para ser formado. Tá aqui o tempo, tá aqui a cotação e tá aqui a oscilação, tá bom? Vou tirar aqui para sair, pronto, para ficar mais clean, né? Tá aqui a oscilação, ó, as informações básicas, né? Aqui a oscilação, tá aqui o tempo e tá aqui a cotação, né? E no candle tá o preço de abertura, um exemplo, né? Preço de abertura, preço máximo, e aqui nesse caso o preço mínimo é igual ao preço de fechamento, tá certo, gente? Então basicamente é isso, tá? Espero que você tenha entendido e gostado, e até o próximo vídeo.